Eu queria chamar a doutora Marildes Luiza de Castro, mestre em Ciências da Saúde pela UFMG, professora e coordenadora do curso de pós-graduação de Cardiologia e presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher da SBC. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui de novo junto com a ginecologia para a gente defender a saúde da mulher. E, principalmente, no meu caso, né, o coração. Mas a gente sabe que está tudo interrelacionado. A mulher é como um todo e a doença cardiovascular na mulher, ela é muito relegada a segundo plano pela própria mulher. E o primeiro médico que a mulher procura na vida dela é o ginecologista. Então, a gente tem que andar de mão dada sempre, né? Então, esse nosso segundo simpósio da Sociedade Mineira com a SOGMIG é muito importante, eu considero muito importante. Então, coube a mim falar das doenças cardiovasculares na pós-menopausa e as suas estratégias de prevenção. Então, o estudo de Framingham, começado lá na final da década de 40, em 1948, para ser mais precisa, começou as suas primeiras publicações estudando principalmente a doença coronariana, e uma das publicações importantes dele mostrando, em 1986, um follow-up de mortalidade, de incidência de infarto do miocárdio ao longo das décadas de vida, mostrando que a mulher tinha muito menos infarto do que o homem, praticamente a metade, né, lá em 1986. Uma outra publicação, essa mais recente, já em 2003, mostrando que realmente aumenta com as décadas, o homem ainda tinha um pouco mais, né, do que a mulher. A mulher aqui já começou a se aproximar do homem, infelizmente, nessa incidência de doença cardiovascular, né? E esse cenário mudou, né? Ele vem mudando através dos anos. Então, desde lá atrás, do início do estudo de Framingham aos nossos dias, infelizmente a mulher ganhou essa corrida, né? Uma corrida que não é nada boa para nós. E essa última publicação aqui de 2018, mostrando, aqui foi comparando inclusive as etnias, mulher branca, mulher negra, né? Sobre a incidência de insuficiência cardíaca e de morte após o infarto, mostrando que a mulher sempre tem mais que o homem, exceto nessa aqui na idade mais avançada, mas a mulher branca morreu mais que o homem, tanto branco quanto negro, né? E aqui a mulher negra também teve mais complicações cardiovasculares. Então, a doença cardiovascular é a principal causa de morte na mulher, né? Todo mundo sabe disso, menos a mulher brasileira. Então, eu, como presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher, que eu presidi até final de 2019, eu abracei essa causa de fazer um alerta para as mulheres que elas têm que cuidar do seu coração também, tá? Então, por isso eu acho que o ginecologista é um parceirão para o coração da mulher, tá? Bom, a morbimortalidade por doença cardiovascular antes da menopausa é menor na mulher. Então, essa morbimortalidade menor, ela é atribuída a hormônio, né? Atribuída aos estrógenos. Por isso que a doença coronária na mulher, habitualmente, ela aparece em torno de 10 anos depois do homem. Seria, após a menopausa, por uma hipoestrogenemia, ou seria porque após a menopausa também a mulher já tem mais fatores de risco com o avançar das décadas, né? Os chamados fatores tradicionais. E a gente sabe, dentro do que a gente considera fator de risco, que a menopausa acabou se tornando um fator de risco para a mulher. Bom, após a menopausa, as principais afecções que afetam a mulher são a doença cardiovascular e a osteoporose, que já foi bastante citada aqui, né? Mas o que, assim, muita gente não sabe e há pouco tempo a gente tem aprendido isso e que tem se preocupado mais com isso, a comunidade científica, nas diferenças das manifestações tanto fisiopatológicas quanto na patogênese das doenças cardiovasculares.
elas não são iguais no homem e na mulher. Os organismos são diferentes. A mulher tem estrógeno bastante, o homem não tem. Então, a mulher tem doença coronária mais tardiamente. Então, é claro que a gente não pode extrapolar 100% do que o estudo de Framingham vem coletando desde a década de 50 até os dias atuais. A gente não pode extrapolar tudo para o organismo feminino, né? Além disso, inicialmente, as mulheres não participavam dos trials, havia poucas mulheres, a ponto de, na década de 90, em 1993, o NIH, que é o órgão regulador dos grandes trials nos Estados Unidos, exigir que fossem incluídas minorias nos grandes trials que eles fossem financiar, se referindo a mulheres e idosos, que é outra falha também do nosso aprendizado, né? Com o comportamento das doenças no idoso e do tratamento. Bom, então isso leva a uma percepção errônea, tanto entre os médicos quanto o público em geral, que o risco de desenvolver a doença cardiovascular é menor nas mulheres do que nos homens, tá? E isso traz consequências negativas do ponto de vista clínico, social, financeiro, em todas as áreas. Isso é muito ruim, tanto para a mulher quanto para o sistema de saúde, porque a mulher vai complicar mais, ela vai chegar infartada com insuficiência cardíaca. Então, o custo dela vai ser maior e ela vai morrer mais. Então, quais são os piores inimigos da saúde da mulher? É o seu desconhecimento do seu alto risco de doença cardiovascular. Então, gente, eu queria deixar essa mensagem. Amanhã é o Dia da Mulher. Ano passado eu tentei fazer uma campanha grande a nível nacional de um alerta vermelho para o coração da mulher. Eu estou de vermelho, não é à toa, tá? É para chamar a atenção para o coração da mulher. E eu convido todos a usar algo vermelho amanhã para chamar a atenção para a saúde cardiovascular da mulher. Então, esse desconhecimento desse alto risco é péssimo para nós, né? A importância dos fatores de risco, né? Que a mulher convive com eles, tanto os convencionais quanto aqueles específicos para o sexo feminino. Porque a gente não basta ter o tradicional, não, a gente ainda tem outros piores. Então, tem mostrado, a história mostrou que após os 75 anos, a prevalência da doença cardiovascular é maior na mulher. Então, lá em 1961, o estudo de Framingham mostrou os fatores de risco tradicionais, né? A idade, né? Mulher acima de 55 e homem acima de 45, começa o risco maior de doença cardiovascular. Aqui foi considerado o sexo masculino, né? Lá atrás não se acreditava que a mulher tinha infarto, né? Era uma coisa tão importante para ela. E os outros, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, diabetes, a história familiar de doença aterosclerótica prematura, né? 65 anos para a mulher na família, em parente de primeiro grau, e 55 anos para o homem. Mas esses fatores de risco, eles não se manifestam em igual magnitude na mulher e no homem. Esses chamados tradicionais, alguns deles têm uma penetrância maior, acarretam um risco maior para a mulher. Por exemplo, a menopausa. A menopausa, a gente sabe que o perfil lipídico piora, né? Com aumento de LDL, diminuição de HDL. A hipertensão arterial, ela é mais frequente na mulher após os 75 anos. Mais ou menos 80% das mulheres vão estar hipertensas. Então, aquele negócio, mas minha pressão sempre foi 12/8, como que eu estou hipertensa? São os janeiros, são as décadas, né? É a complacência vascular que diminuiu. O diabetes é quase 50% pior para a mulher como fator de risco do que o homem. O tabagismo é 25% pior para a mulher. A obesidade é mais de 60% de risco para a mulher. O sedentarismo também é pior para a mulher. A história familiar de doença cardiovascular prematura é 2 vezes maior, aumenta 2 vezes mais o risco para a mulher vir a ter algum evento cardiovascular. E os chamados fatores de risco emergentes que têm sido observados, que a literatura nos mostrou, que a observação e que os estudos mostraram. A mulher tem mais inflamação, a mulher tem mais doença inflamatória, tem mais lúpus, tem mais artrite reumatoide. Então, isso pode aumentar o lúpus em 3 vezes o risco da mulher ter um infarto, né?
as alterações gestacionais, o diabetes, a hipertensão gestacional, o diabetes gestacional, mais tardiamente, né, há relatos na literatura da mulher que teve pré-eclâmpsia, após 15 anos ela já está hipertensa e já corre o risco de ter um evento cardiovascular. A menarca, a menopausa precoce, né, isso já foi mais do que descrito aqui, a menarca precoce também é considerado um fator de risco. E os fatores psicológicos, a mulher tem mais depressão, é mais ansiosa, e isso também tem um peso maior, isso é pior para a maior como fator de risco para a mulher. Bom, eu falei, né, dos fatores de risco tradicionais, e aqui eu vou abrir um parênteses para a obesidade. A gente viu que a mulher, no slide anterior, que é 64% para a mulher e 46% para o homem. A obesidade é uma pandemia, né? E estima-se que quase que 2/3 dos brasileiros são, pelo menos, sobrepeso, né? São com peso acima do ideal. E a obesidade, ela, por si só, ela é um fator de risco cardiovascular. Ela leva a mais disfunção diastólica, mais queixa de dispneia, né? Fração de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, mas não é só isso não. Ela também leva a um estado inflamatório, ela se associa a outros fatores de risco, né? A dislipidemia, ao sedentarismo. A mulher obesa tem maior dificuldade em fazer atividade física, claro, né? Ela tem mais doença arterial periférica, ela tem apneia do sono, que também é um fator de risco, e é impressionante como que a apneia do sono está relacionada a diversas manifestações cardiovasculares. Por exemplo, hipertensão pulmonar. A apneia do sono é uma das causas de hipertensão pulmonar. E assim, é gravíssima a hipertensão pulmonar, de moderada a importante. É uma situação de muita gravidade e de difícil abordagem, né? Então, isso é só um exemplo. Mas imagina a dessaturação, né? 1 hora com a saturação de oxigênio abaixo de 90%, de 85%, isso é o que ocorre na apneia do sono, né? Isso, claro, para órgão que não tem reserva, é um dos que mais sofre, cérebro e coração que não tem reserva, é claro que vai ter um evento por causa disso, né? O AVC, né? A doença isquêmica, o excesso de peso, o ganho excessivo de peso na gravidez também, o diabetes gestacional, tudo isso, pré-eclâmpsia, parto prematuro, tudo isso funciona como fator de risco futuro cardiovascular para a mulher, e tudo isso pode também estar interrelacionado com a obesidade. Bom, então, os fatores de risco como um todo, como que funciona isso, né? Vamos entender. Os fatores de risco, tanto os tradicionais como os emergentes, eles vão culminar com doença isquêmica, né? Infarto do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, arritmias, insuficiência cardíaca sistólica, diastólica. Então, na verdade, quando a gente fala doença cardiovascular, a gente está se referindo principalmente a infarto e AVC, que são as duas principais causas de morte. Mas a gente está englobando outras situações relacionadas com o coração que são graves e que são manifestações, são provocadas muitas vezes com esses fatores de risco, né? Os tradicionais que a gente já citou, né? A mulher tem os fatores chamados hormonais, né? Já foi falado aqui, né? O ovário policístico, a hipoestrogenemia, o uso de hormônios, né? A menopausa. Então, quando a gente vai avaliar uma mulher do ponto de vista cardiovascular, a gente tem que conhecer o seu estado hormonal, né? Isso faz parte da nossa avaliação. Mas que muita gente não se dá conta disso, muita gente não percebe. Então a gente tem que saber como que é a situação hormonal dessa mulher. É muito comum no consultório a gente perguntar assim: você toma algum remédio? Não, nada. Nem anticoncepcional?
Isso eu tomo, né? O anticoncepcional ele é incorporado à vida da mulher como se fosse fisiológico até para ela, né? Então, é onde a gente tem que prestar muita atenção, né, nessas coisas, né? E os outros fatores de risco, como a gente já falou, né? Obesidade, a apneia do sono, as complicações da gravidez, as doenças autoimunes. Um outro fator de risco emergente é a radioterapia do câncer de mama. Não só do câncer de mama, a radioterapia torácica, né, mediastinal, mas que abrange essa região arterial coronariana. A gente sabe que isso aumenta o risco de isquemia miocárdica, de desenvolvimento de aterosclerose futuro. Os fatores psicossociais, né, a ansiedade, o estresse, e quando eu falo estresse, eu falo não só estresse do trabalho, que isso a mulher incorporou no seu dia a dia, mas o estresse marital também, né? Aquela mulher que passa o dia inteiro fora e à noite tem filho para cuidar, tem casa para gerenciar e tem marido também que vai estar cobrando dela esses outros cuidados, não do trabalho, mas da casa e do filho, fica sob a responsabilidade da mulher, né? A história familiar, a predisposição genética, tudo isso aqui, ó, esses fatores todos, o mecanismo, como que eles vão levar a essa doença isquêmica, disfunção endotelial, resistência à insulina, e estado inflamatório, trombose, alteração entre simpático e parasimpático, tudo isso contribui, né? Uma somatória. Como eu disse, os fatores estão mais ou menos interligados. Claro, o ser humano é um todo, né? Então, vai estar tudo correlacionado. A gente vê muito especialista focando só aquela área dele, mas a gente tem que abrir esse foco, tem que enxergar a mulher como um todo, né? Então, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que lembrar, né, após a menopausa, que aqueles efeitos fisiológicos que o estrógeno tinha de proteger esse organismo da mulher, o sistema cardiovascular, ele começa a diminuir. Isso é uma queda, não é súbita, é uma queda lenta, progressiva, normalmente, né? E então a gente às vezes tem que estar atento a isso para tentar melhorar essa perda desse efeito fisiológico do estrógeno, né? E o estrógeno, como que ele atua, né? Ele inibe a proliferação de células musculares lisas, deposição de colágeno e elastina, e com isso ele protege o sistema cardiovascular. Então, o estrógeno, ele contribuiria para um equilíbrio, né, entre os vasoconstritores, né, endotelina, sistema renina-angiotensina, aldosterona, catecolaminas, e os vasodilatadores, a produção de óxido nítrico, prostaciclina, AMP cíclico, adenosina. Então, na verdade, o estrógeno atua provocando uma modulação da função endotelial que protege as mulheres jovens em relação aos homens. Meu tempo está acabando. Bom, então quando ocorre a menopausa, na redução de estrógenos, o que é que vem para o organismo da mulher? Ganho de peso, né? Aumento do tecido adiposo, redução da massa muscular, resistência à insulina, aumento do tônus adrenérgico, do estresse oxidativo, alteração do perfil lipídico, aumento da pressão arterial. Onde que eu aponto? Não está passando. Então, gente, em 1966 foi lançado um livro onde falava da reposição hormonal. Foi como que a descoberta da fonte da juventude. Mas, na verdade, esses efeitos, né, benéficos do estrógeno, o tempo, o uso, mostrou para a gente, desde lá da década de 60, quando se iniciou essa reposição, que eles devem ser usados no momento certo, antes que os receptores de estrógeno vascular caiam e que o estrógeno, que esse que a gente repõe, não faça mais o seu efeito, né? Bom, a prevenção cardiovascular, ela é secundária, primária, é claro que ela deve ser feita. Então, combater aqueles fatores de risco tradicionais, né? Controle do peso, vida saudável, controle de hipertensão, dislipidemia e diabetes. Não passa. Para onde que eu aponto?
Na prevenção de doenças cardiovasculares, tentar neutralizar a falta que o estrógeno faz na menopausa, né? Controlar os fatores de risco cardiovasculares adicionais peculiares às mulheres, que são esses aqui que a gente já citou, aquele estresse tanto do trabalho marital, ansiedade, depressão e doença autoimune, né? Que também é mais frequente na mulher. As diretrizes falam, né, que a prevenção da doença cardiovascular sugere uma abordagem holística onde o estilo de vida tem um papel central. Mas é fácil fazer isso? A gente consegue falar, para de ficar ansiosa, para de fumar, vai fazer atividade física? Isso existe na vida real? Né? É muito difícil, né? É um desafio difícil para o médico e, claro, para a mulher. Então, as mulheres raramente conseguem esse estilo de vida. E muitas vezes isso é influenciado pelo nível de renda, pelo papel social, pela educação e cultura. Porque muitas vezes o médico simplesmente fala, faça isso, leve um estilo de vida saudável. Mas se ele pensa que essa mulher vai conseguir, ela vai poder parar de trabalhar, ficar em casa, indo para a academia, fazendo dieta adequada? Bom, só para completar, passou 2 aqui. Gente, essa bateria deve estar fraca. Volta para mim o slide, por favor. Bom, então, só para completar, os fatores de risco cardiovasculares ateroscleróticos tradicionais e não tradicionais, chamados emergentes, combinados com uma falta de conscientização sobre as doenças cardiovasculares, como a causa principal de mortalidade nas mulheres, a expectativa do papel das mulheres no mundo real, né? Isso às vezes até acaba criando um paradoxo para aquele estilo de vida para a mulher. Então é necessário reconhecer, discutir, educar e orientar a mulher sobre os fatores de risco e o tratamento para proteger o seu coração. Muito obrigada.